Graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa leitura bíblica. Comigo, Marcelo, bem casado com o Mozão. E eu, Jordana, bem casada com o mozão. Bom dia, estamos aqui hoje na leitura de Gênesis, os capítulos 33, 34 e 35, Mateus 11 e o Salmo 14. Salmo 14. E salmo bem grande, né? Bem grandão. Nada, bem pequenininho, né? Mas vamos lá, vamos orar. Você ora ou eu oro? Eu oro, querido Senhor, obrigada, meu Deus, por mais um dia, Amém, Senhor, da Senhor. tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigada por este tempo juntos. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que nos aproxima cada dia mais do Senhor. Que nessa manhã o Senhor possa trazer revelação da tua parte, Senhor. E que possamos sair alimentados, saciados pelo teu Santo Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje, dia 17. É 17? Hoje é dia 17 Não, hoje é dia 16 de fevereiro. Dia 17 da leitura, não é isso? Não, Não hoje sei. Vamos ver ali, ó. 17, isso mesmo. Isso. 17 de fevereiro. Amém? Não, mas já é 17 porque... 17, é isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar aqui Gênesis 33, conta ali a história, o reencontro, né, de Jacó com seu irmão Esaú, onde ali após anos de medo, né, e de culpa, né, há esse reencontro. Lê pra gente, moço, o início até o versículo que eles choram. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e a seus filhos atrás. Porém a Raquel e José, os últimos. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Até o versículo 4 nós lemos aí. Então aí, em vez de vingança, né, ali a reconciliação inesperada, né? Jacó não esperava, nem Esaú esperava, né? Normalmente quando a gente se depara com essas situações, a gente pensa sempre nos momentos que antecederam, né, que estão no passado, né? A forma como Jacó saiu, da última vez que viu seu irmão, né, estava com raiva, estava por ter roubado a sua bênção, né? E aí Jacó sai fugitivo. E aí toda vez que você lembra de alguém, a última vez é sempre é a última lembrança, né? Então Jacó ali cheio de medo, cheio de culpa por ter saído daquela forma, a reconciliação ali inesperada, porque o que não mais estava relacionado ali entre eles, o sentimento da última do, do último encontro, né? Do último encontro. Mas sim, estava ali a saudade do irmão, da convivência, né? De tudo que eles são. Então Jacó ali reconhece a graça de Deus ao ver que o rosto do irmão como o rosto de Deus, né? No versículo 10, O versículo ele 10 é fala... bem interessante quando ele. No versículo 10, ele diz assim: Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porque eu tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Então, Jacó olha para o irmão que agora
havia perdoado, né? Claramente ali quando se abraçaram e Esaú se atraca ali ao seu pescoço, né? E beijam e chora e não quer aceitar nem os presentes que Jacó estava levando para ele, né? Então Jacó olha para o rosto de Esaú e vê a graça de Deus, né? E é bem interessante, quando eu estava lendo isso aqui, eu fiz duas leituras, né, sobre essa passagem. Que primeiro ele encontra ali a graça de Deus através do perdão do irmão, né? Como se o próprio Deus tivesse o perdoado, né? E ele esperava violência e recebeu misericórdia, né? Ele esperava algo diferente, mas recebeu graça, recebeu amor, recebeu perdão. E também me lembrei que uma das chaves para a gente perdoar, né, uma das chaves para a reconciliação é ver no outro a imagem de Cristo, né? Hoje, quando nós olhamos para o próximo, né, como Jesus manda que nós amemos uns aos outros, né, como a nós mesmos, né, mas que se a gente o ama, a gente ama o próximo, né? João vai falar muito sobre esse amor, que aquele que diz que ama a Deus, então ele ama o seu próximo, ele ama o outro, né? E isso é olhar para o outro e ver Cristo, né? E ver o sacrifício de Jesus por aquela vida, por aquela pessoa, é uma das chaves para nós perdoarmos, né? Então eu achei bem interessante quando ele fala isso para Esaú, né? Eu vi o seu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, o encontro de Jacó ali com a graça e o perdão de Deus, né? Através da vida do irmão. A restauração é possível quando há humildade. E é tão lindo a humildade de Jacó, só para a gente fechar essa parte, porque a gente vê um Jacó que sai de lá, um Jacó que era enganador, um Jacó safado, né? Um Jacó que manipulava o irmão, que queria aquilo que era do irmão, né? E que tomou o que era do irmão, né? Que a vida inteira tinha sido, imagina a infância daqueles dois, né? Brigando. Esaú, acho que chegou no limite quando perdeu a bênção. Foi o limite ali de anos, certamente, sendo manipulado, sendo enganado, sendo, né, ali perseguido pelo seu próprio irmão, né? E Jacó, quando retorna na posição de servo. A gente percebe nessa leitura do capítulo 33 que o tempo inteiro ele chama Esaú de meu senhor. O meu senhor, o teu servo, né? Ele se coloca nessa posição de humildade. Então a restauração, ela acontece quando nós nos colocamos nesse lugar de humildade. Amém. Amém. Em Gênesis 34, nós vemos aí o episódio triste, né, da filha de Jacó, né, que é a Diná, né, onde ela é violentada, né, e aí... Violentada sexualmente, né? Foi sexualmente? Foi. Jesus amado. E aí vemos também a vingança, né, dos seus irmãos Simeão e Levi, né, que tramaram contra cadê o nome? Esqueci o nome Siquém. dos abençoados. Siquém, filho de Amor. Amor e Siquém, né? Uhum. E aí o texto expõe aí as consequências de agir sem a direção de Deus, né? Eles tramam aí, né, esse episódio, né, em Gênesis 34, fala sobre que eles, o Amor e Siquém, ele violenta Diná, e aí depois muda de ideia, se apaixona por ela, e aí tenta consertar, só que os irmãos não aceitam, criam ali uma artimanha, dizendo que para que eles se tornem um só povo, né, eles precisavam ser circuncidados. Isso. Que era o símbolo da aliança, né? Símbolo da aliança. Aí todos foram circuncidados. E aí, no segundo dia ainda, vulneráveis, né? Sabendo que eles estariam vulneráveis,
eles atacam, matam Amor, né? Amor e Siquém, e todos, e saqueiam e pegam as mulheres, filhos, e ali vivem aí a vingança, né? Sim. A gente vê o perigo, né? Jacó estava ali próximo do povo cananeu, né? Amor, Siquém, eles faziam parte do povo cananeu, que era um povo inimigo, um povo pagão, né? E a gente vê o risco, né? A gente precisa ter discernimento, né? De quem nós sentamos à mesa, de quem nós nos aproximamos, né? E Jacó estava ali muito próximo daquela região, e aconteceu a violência, e mesmo ele querendo consertar, isso não conserta, né? A violência já havia acontecido, isso provou um descontrole emocional, e aí a gente vê um descontrole completo em Simeão e Levi, filhos de Jacó também, né? Muito revoltados, mas ao mesmo tempo também manipulando, usando a aliança, né? Usando um símbolo que era a aliança que eles tinham com Deus, como forma de manipulação ali daquele povo. No final, no último versículo, ele fala, né? Lê aí o último versículo. O último 34. versículo de 34 e eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Então a revolta deles, a revolta, né? Da forma como ela foi violentada. Já em Gênesis 35, né, Deus chama Jacó a subir a Betel, né? E aí, antes disso, Jacó ordena aí a família que abandone os ídolos, né, e se purifique. E em Betel, Deus reafirma ali a aliança e renova o nome de Jacó, chamando agora Israel, né? Então, o capítulo marca aí o reencontro espiritual após os conflitos familiares. Sim. Né? O versículo chave desse capítulo 35 é o 2, versículo 2. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês e purifiquem-se. E mudem os vossos vestidos, né? As vossas vestes. É interessante porque mudar de veste, né? Ele dá aqui 3 comandos, né? Tirar os ídolos, se purificarem e trocarem as vestes. E trocar as vestes na Bíblia é se posicionar, né? É buscar uma nova postura, uma nova identidade, né? E ali Deus estava fazendo um chamado mesmo. Jacó estava convocando, né, sua família, os seus, a se posicionarem de forma espiritual, a se consagrarem, a se santificarem, porque eles estavam ali agora em aliança, né, em reafirmação de uma aliança com Deus, né? E ele edifica um altar e chama aquele lugar El Betel, porque ali Deus tinha se manifestado quando ele fugia da face do seu irmão. Raquel morre também, né? Sim. Dando a luz a Benjamim. Sim. Que mais? Vamos embora, né? Aplicação prática, né? O que a gente faz com prática, tudo isso, né? Tivemos aí 3 capítulos, né? Então, temos aí 3 aplicações práticas, né? Existe alguém com quem precisa buscar reconciliação com humildade? Né? Existe alguém aí na nossa vida que está preso? A gente, como Jacó estava preso a Esaú, Esaú estava preso a Jacó. Né? Que ídolos escondidos preciso remover para renovar a minha caminhada com Deus? O que tem me segurado, o que tem me distanciado na nossa caminhada, na minha caminhada com Deus? Tenho reagido às feridas com vingança ou com confiança na justiça divina? Será que nós queremos nos vingar como Simeão e Levi? Ou nós queremos deixar essa justiça nas mãos do Senhor e vivermos de forma em paz e deixando que a vingança seja do Senhor? Então, deixamos agora o Evangelho 11, do capítulo 11 de Mateus, do Evangelho de Jesus segundo Mateus, onde vemos aí dúvidas, juízo e o convite ao descanso.
né? O capítulo começa ali com João Batista questionando se Jesus é realmente o Messias. E, né, Jesus responde ali apontando para as suas obras, né, sinais do reino. Então a fé pode atravessar ali as dúvidas sem perder a sua autenticidade. Jesus também denuncia cidades que rejeitam os seus milagres, né? Afirma que haverá responsabilidade diante da revelação recebida, né? E o versículo 28 aí é o versículo chave, né? Que aí o capítulo finaliza, né? com um dos convites mais belos, né? Da escritura da Bíblia, que é: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, né? Então, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. E o versículo seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas. Amém. Poderoso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve, isso mesmo. Uma coisa interessante também desse capítulo é que quando João Batista, né, passa ali um tempo de dúvida, né, e questiona, fica confuso ali, ele estava preso já nessa ocasião, e ele manda perguntar e Jesus não responde com condenação, né? Durante, às vezes, nosso chamado, nossa caminhada, é natural que surjam dúvidas, né? Mas como que Jesus responde? Jesus responde com os frutos, né? Ele responde, manda dizer para João aqui, ó, quais são os sinais, os frutos, Exatamente. Aquilo que tem sido produzido através da minha vida, do meu chamado, do meu ministério. E aí ele fala, né? E pelos frutos, né, o João Batista reconhece, então, que ele era realmente Jesus, o Messias. E logo em seguida, a gente vê que não foi algo que Jesus condenou na dúvida de João Batista. Pelo contrário, ele começa a ressaltar, né, o chamado e o ministério de João Batista e dizer, né, que o povo ali vivia confuso, né? João Batista pregava arrependimento, isolamento, rigidez, né, radical ali, contra o pecado, né, o isolamento dali da sociedade, e o povo chamava ele de endemoniado, né? E aí Jesus tinha um outro perfil de liderança e de chamado ministerial, e aí chamavam ele de comilão, de beberrão, né? O povo nunca está satisfeito com nada. Mas o povo também, ele era muito enganado, né, pelos fariseus, pelos religiosos da época, que pregavam que não viviam, né? E aí acabam projetando isso, né, para João Batista e para Jesus. E Jesus fala, né, ó, minhas obras são essas, né? Os cegos veem, os surdos ouvem, né? Os aleijados andam, Sim. né? Os leprosos são purificados, são Sim. limpos, né? Então Cristo ali oferece, no final desse capítulo ali, o descanso para a alma, né? Não a ausência de trabalho, né? Mas um jugo leve, porque é compartilhado com ele. Amém. Né? Então ali a aplicação prática para esse capítulo: tenho levado as minhas dúvidas a Jesus ou as guardo em silêncio? Né? Essa foi o grande sacada de João Batista. Ele não deixou a dúvida pairar na sua mente. Ele foi lá e perguntou, pergunte dele, né? Estou resistindo à verdade que já recebi, né? E que peso preciso entregar hoje para experimentar o descanso de Cristo? Né? Qual é a doença, qual é a dificuldade, quais são os desafios, quais são os problemas, quais são os traumas, quais são os relacionamentos que houve rupturas, como Jacó e Esaú, né? É isso que nós precisamos buscar, né, no Senhor, o descanso em vez do peso desses pensamentos. Fechando aqui Salmo 14, né, mostra aí a insensatez de ignorar a Deus. Né? O Salmo 14 descreve aí a condição humana quando Deus é excluído, né? Corrupção moral e ausência da justiça. Né? O tolo não é intelectualmente
incapaz, mas espiritualmente indiferente. Indiferença é terrível para nossa vida. E por que ele diz isso, né? Por que a gente está dizendo isso, né? Porque o Salmo ele diz exatamente isso, né? Disse o tolo no seu coração. Versículo Então, 1. o tolo olha, né? Para pensar e ele pensa, né? Ele diz no seu coração, no seu íntimo, não há Deus, não existe Deus. Então, o Senhor está chamando de tolo aquele que não crê nele, né? Que não crê que ele existe. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, né? Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento, alguém que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer, né? E lá no Novo Testamento a gente vai ver um texto parecido, né? Acho que é em Romanos, se eu não me engano não anotei aqui a referência agora que o Senhor está trazendo à memória, mas a Bíblia fala, né? Não há um justo sequer, né? Apenas Cristo Jesus, né? O único justo, né? Então todos pecaram e foram, Romanos 3:23, eu acho, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, né? Não há um justo sequer, apenas Jesus foi, acho que é o 13:1, aquele que não pecou. A aplicação prática, né, sobre esse Salmo 14 tenho vivido decisões práticas como se Deus não estivesse presente, né? Em quais áreas da minha vida excluo Deus das escolhas, né? Estou buscando refúgio em Deus ou em soluções puramente humanas, né? Trazendo aqui uma conexão entre os textos, né? Gênesis 33 a 35 mostra que a restauração começa com arrependimento, purificação e retorno à presença de Deus, né? E Mateus 11 revela aí que o verdadeiro descanso não está na fuga, mas em ir a Cristo com sinceridade e entrega. E em Salmo 14 alerta para o perigo de viver ignorando Deus, lembrando que somente nele há salvação. Jacó precisa voltar a Betel, o povo precisa ir a Jesus e o coração precisa reconhecer quem é Deus. Eu estou com a memória boa. Romanos 3:23 é a referência que fala a mesma coisa. Eu quero encerrar então essa leitura com essa leitura, né, dessa referência bíblica do Novo Testamento comparado aí a Salmos 14. Diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Então, amém. Essa é a referência. Essa é a nossa leitura de hoje. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Continue conosco, curtem, compartilhem. Amém. E nos sigam. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.